Boa noite, estamos aqui na TV Gospel Barueri, no Sabedoria, nosso encontro marcado às 19 horas toda sexta-feira. E hoje, eu, Camila Sangregório, vou receber uma convidada muito especial, alguém que usa o corpo de uma maneira diferente, que se envolve com as artes e revela o Espírito Santo de uma forma que talvez você não conheça ainda. Então eu vou te apresentar a nossa linda Bruna Nunes. Bruna, é um prazer te receber. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Espero que você venha mais vezes, porque eu sei que o nosso tempo não vai ser suficiente para contar todas as suas histórias, para que você consiga impactar as pessoas com aquilo que você tem dentro de você. Mas eu vou te fazer uma pergunta já de início, que eu faço para todo mundo. Quem é você? Quem é a Brunice ou Bruna Nunes? É engraçado que essa pergunta ela parece simples, né? Tipo, a gente sabe quem a gente é, mas falar da gente é muito difícil. E eu sempre gosto de falar que a Bruna é uma artista. Porque eu acredito que o Senhor ele me fez única e me fez diferente. E eu consigo pensar num pai que me criou com muitos detalhes, assim. E num pai que foi muito criativo. Então, sempre que eu penso em quem eu sou, me vem as coisas da arte, porque é o que eu sempre faço, né? O que eu sempre fiz desde criança. Eu me chamo Bruna Nunes. O Brunis, ele veio do colégio, da escola, porque como é Bruna Nunes, qual Bruna? A Brunis. Então, ficou Brunis, por causa da escola mesmo, para facilitar. E daí veio as redes sociais com o Brunis. Eu tenho 26 anos, nasci em Taubaté, cresci em Ubatuba, São Paulo. Morei 7 anos em Belo Horizonte, onde eu estudei, fiz faculdade de dança. E de Belo Horizonte eu mudei para Alphaville. E estou aqui tem mais ou menos uns 3 meses, aproximadamente. Acabou de chegar, então, Cheguei em Barueri. recentemente. Estou conhecendo Barueri, estou conhecendo tudo ainda. Bruna, quando você fala que você é artista, como é que isso funciona? Fala pra mim o que você faz. Eu trabalho com arte terapia atualmente, é o projeto que eu estou desenvolvendo, é o projeto do meu coração. Mas eu tenho formação em dança. Eu formei na Faculdade de Belas Artes, na Escola de Belas Artes em Minas Gerais. Trabalhei como professora de dança durante alguns anos, especificamente com crianças, com necessidades especiais, mas também dei aula para adultos. Dança foi o que eu mais trabalhei profissionalmente, assim. Mas tive um estúdio de arte também, lá em Minas Gerais, onde eu trabalhava com pintura, fazia os meus quadros, pintava, vendia os quadros, dava as aulas, fazia pintura em paredes, eu faço um pouquinho de todas essas artes. E esse é o meu lugar, assim, sempre foi o meu lugar de trabalho. A arte sempre foi o meio onde eu vivo, onde eu me desenvolvo, onde eu cresço. Então, assim, atualmente eu tenho desenvolvido os meus projetos, desde que eu mudei pra cá, pra Barueri. Eu tô desenvolvendo esses projetos mais dentro desse lugar digital. Então, assim, os cursos, as mentorias, é o que eu tô me dedicando atualmente. Bruna, você tem uma mentoria e um curso de arte terapia. Isso. O que é uma mentoria? Para quem não sabe, para quem não está inserido aí nesse mundo digital, o que é uma mentoria? Mentoria é um acompanhamento que a gente faz com uma pessoa para poder ajudar ela a dar continuidade, a prosseguir com algo que ela tem dentro dela. E a gente sempre precisa caminhar com alguém, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E a mentoria ela serve para isso, para a gente estar junto, para a gente caminhar junto. Essa mentoria de arte terapia especificamente é uma mentoria que a gente vai trabalhar a arte, mas de forma terapêutica. E por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô desenvolvendo isso? Porque pra mim, a arte, ela sempre foi uma terapia. E por muitas vezes, assim, na vida, ela me tirou de lugares difíceis. De lugares onde eu precisava de um escape, de um refúgio, de um socorro. E quando eu fazia arte, eu encontrava essa liberdade. Por isso que eu sempre falo, sua arte, sua liberdade. Porque quando você produz, quando você tira de dentro de você a sua arte, você se sente livre. E a gente nem percebe, mas todo mundo está buscando arte de algum jeito, seja na decoração, seja no jeito de se vestir. Tem arte na sua casa, tem arte na rua, nos lugares onde você entra, por onde você passa. E isso muda o nosso interior de alguma forma. E quando a gente produz arte, a gente está tirando uma arte que já existe dentro da gente. Nessas mentorias, nesses acompanhamentos, eu vou explicando um pouco sobre isso. E a ideia é a gente trabalhar a nossa alma. Dentro da gente existem artes.
E existem potenciais, todo mundo é bom em alguma coisa, todo mundo tem excelências dentro da gente que às vezes a gente não sabe, não descobriu ainda. Eu escuto muitas pessoas falando assim, eu não sou criativo, eu não sei fazer, eu não tenho esses dons, eu não tenho esses talentos, porque às vezes as pessoas acham que talento é só cantar, dançar, pintar. Mas existem vários outros dons e talentos. E eu ajudo as pessoas através da mentoria desses encontros, que são online, a encontrar aquilo que ela tem de melhor. Então a gente extrai uma obra de arte que já existe dentro dela, coloca para fora, transforma essa obra de arte materializada para ela poder viver e seguir de uma forma muito melhor. Além disso, na mentoria a gente trabalha também as nossas curas, né? Então, traumas, as emoções, as coisas que a gente passou ao longo da nossa vida. E eu ajudo você a transformar tudo isso numa obra de arte. E quanto tempo dura essa mentoria? São 5 sessões, certo. Então vão ser 5 encontros que a gente vai fazer, um encontro por semana. E em cada encontro a gente vai trabalhar uma situação diferente. Então eu vou orientar e essas orientações vão sendo feitas ao longo desse processo. Então eu vou escutando a história, vai ser ao vivo. Eu vou escutar a história das pessoas, as pessoas vão me escutar e a gente vai trabalhando e desenvolvendo juntos. Todas as orientações e todas as aulas a gente vai produzir um material artístico, que a ideia é transformar um sentimento mesmo em obra de arte. Então, todos os encontros a gente vai trabalhar memórias, emoções, traumas, sentimentos e vai tirar de dentro a obra de arte que tem. Isso é para todo mundo? É para criança, é para adulto, é para mulher, é para homem? Essa mentoria especificamente está sendo para adultos. Certo. Porque a gente está trabalhando etapas da vida. Então, as últimas oficinas eu tenho focado um pouco nisso, para a gente poder falar um pouco da nossa fase da infância, da nossa fase da adolescência e da nossa fase adulta. São 3 fases que eu estou trabalhando com as pessoas. Porque quando a gente chega na fase adulta, às vezes a gente já carregou muita bagagem e a gente não sabe o que fazer com isso. O que eu faço com essa bagagem? E como eu trabalho muito autoconhecimento, na fase adulta a gente precisa aprender a olhar para trás e aprender a identificar o que a gente tem, que a gente está carregando esse tempo todo. Legal. O que está pesando, né? O que eu posso ressignificar? O que eu preciso transformar aqui na minha jornada, na minha história, para poder seguir mais leve, né? Então, eu ajudo a pegar tudo isso, toda essa bagagem. E é interessante, porque nas oficinas, as pessoas, elas descobrem coisas, né? E é um caso muito bonito, assim, que eu gosto muito de contar. Quando a gente começa uma oficina, uma experiência de pintura, eu sempre falo pra gente iniciar indo numa cor específica e eu vou dando as orientações, não vou contar aqui porque faz parte do método. E as pessoas, elas vão em direção a uma cor específica, mas às vezes elas nem sabem por que elas estão indo naquela cor. E tudo tem um propósito ali. Sim. Naquela jornada, sabe? Então a gente começa uma jornada, elas vão em direção e chega no final, elas contam sempre a mesma história. Eu cheguei aqui, eu não sabia o que eu ia pintar, porque eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu nem sei o que eu vou colocar no papel aqui. Mas, na verdade, no final, tudo faz sentido, mesmo que sejam rabiscos. E eu sempre falo, é o peso do pincel, é a leveza, é a cor, é a tonalidade que a pessoa coloca no papel. Tudo isso tá falando sobre o que ela tá sentindo. E é engraçado, porque elas começam tensas. O que eu vou pintar? E no final elas estão assim, aos prantos. Meu Deus, olha a minha obra de arte. Olha a minha vida, olha a minha história. E tem gente que acaba falando assim, gente, olha isso aqui. Isso aqui era a minha infância, sabe? Olha só, a minha infância tem a ver com o que eu passei na fase adulta. Quando a gente fala de infância, quem faz terapia sabe que tudo é infância, né? A culpa é sempre do pai e da mãe. E tudo você vai buscar na infância, respostas para as coisas que você tem vivido, né? Para os seus comportamentos, para como você está agora, para como funcionam os seus sonhos, para como você corre pelas suas próprias coisas. E quando você faz essa mentoria, o que você tem descoberto das pessoas? As pessoas estão fragilizadas? As pessoas precisam de ajuda? Qual é a fase mais importante dessas 3? Onde você acha que as pessoas precisariam de mais atenção? A primeira coisa que eu identifico nessas oficinas e na mentoria é que as pessoas, elas precisam olhar mais para a história delas e que tem muita coisa guardada debaixo do tapete. Porque a gente vai vivendo um tanto... Isso eu fiz na minha história. Eu guardei muita coisa da minha infância e falei, não preciso mexer nisso. E ninguém precisa saber. E tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. Porque isso pesa quando a gente chega lá na frente. E a gente nem sabe porque às vezes algumas coisas não estão fluindo na nossa vida. E eu falo isso nas oficinas, eu falo isso na mentoria. Porque
algumas coisas estão bloqueando, estão travando a nossa jornada, o nosso seguir em frente, porque a gente não quis resolver lá atrás. Então, a ideia é a gente voltar, olhar para trás, tentar identificar o que tem. Teve uma oficina que uma pessoa, ela agachou e quis pintar agachada. E no final ela veio chorando contar a experiência dela, que quando ela começou a pintar, ela se conectou com ela na infância, com uma criança que existiu e que sofreu muito, e que passou por muitas situações difíceis. E enquanto ela pintava, ela se via na frente dela, menina. E ela pintava, ia pintando e ia falando assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E olha só, que forte isso, Sim. sabe? E ela falou assim, Bruna, eu nunca conseguia voltar nessa situação. Eu nunca consegui voltar lá. Porque toda vez que eu tentava, minha mente saía e eu não conseguia me conectar. Só que quando eu comecei a pintar, eu me vi na infância. E eu voltei e falei pra aquela menina que ia ficar tudo bem. Então, assim, a gente não faz ideia do tanto que a arte pode nos conectar e ela traz essa sensibilidade pra gente poder voltar, ressignificar, identificar. E sobre o autoconhecimento, que é algo que acontece muito nas oficinas e na mentoria, a gente conseguir olhar pra nossa história e falar assim, nossa, eu pintei de verde porque a minha mãe gostava de verde. Eu escutei isso na última experiência. Uma pessoa começou a pintar a folha dela toda de verde, toda. E geralmente as pessoas, elas vão desenhando traços e cores e vão misturando. E teve uma pessoa que ela pintou tudo de verde. E ela falou assim, ela começou a contar a experiência dela. Eu pintei tudo de verde, mas eu nem sei por quê. Não, peraí, na verdade, verde era a cor favorita da minha mãe. E no discurso dela, ela foi se descobrindo. Então, é como uma terapia mesmo. Às vezes a gente acha que a pessoa, a psicóloga, vai falar tudo da nossa história. Só que, na verdade, é a gente, porque a história tá na gente. A experiência foi a gente que viveu. Quando a gente pega um gatilho, que nesse caso é a arte, a gente começa a colocar tudo pra fora. E vai expressando, e vai colocando. Então, assim, eu utilizo dessa experiência que mudou muita coisa na minha história, na minha vida, pra ajudar as pessoas a colocarem pra fora na vida delas também. Porque às vezes as pessoas só precisam desse start, sabe? Sim. Pra tirar e pra crescer. Eu sempre falo para as pessoas que o Espírito Santo é o nosso grande inspirador, né? O Espírito Santo, ele é empreendedor, ele é a criatividade, e quando ele se move dentro da gente, grandes coisas acontecem, muitas coisas que estavam escondidas podem florescer. E como é a sua caminhada com o Espírito Santo de Deus? Como ele está aí no seu projeto, como ele está na sua vida, quem é ele em você? Sabe, quanto ele consegue fazer a Bruna colocar essas coisas que tem colocado e que tem ajudado pessoas para fora? Falar de arte pra mim é falar da minha experiência mais profunda com o Senhor, porque foi assim que eu me conectei com Ele. Ainda na infância, eu passei por muitas situações que eu não quis expor durante muito tempo, né? Pro mundo, pra vida, eu quis colocar debaixo do tapete. Mas eu lembro de muito pequena buscar pelo Senhor, mesmo sem saber como, sem saber por onde. Eu lembro de ir em lugares, de ir ajoelhar numa igreja e de orar e de fazer minha oração super simples, muito pequena. Eu tenho essas memórias, sabe? E toda vez que eu passava por uma situação difícil, que eu não sabia lidar ainda criança, eu queria correr pra dançar. Eu queria correr pra cantar, eu queria correr pra pintar. Então eu sempre buscava isso. Tem gente que pergunta, como que você começou a fazer arte? Eu não sei dizer, porque eu sempre fiz. E esse sempre foi o meu meio de oração. Eu amo dançar livremente. É claro que eu gosto de uma coreografia, eu gosto de uma pintura com uma técnica, mas quando eu tenho essa liberdade de deixar com que ele vá falando e ele vá me usando e eu vou fazendo e vou deixando aquilo ser construído no caminho, essa é a minha experiência mais bonita com Deus, assim. E eu gosto de fazer isso com frequência, porque eu falo que quando eu danço e quando eu tô pintando livremente, escutando e deixando fluir, eu vou conversando com ele e eu vou deixando ele mover aquilo no meu corpo, sabe? Então eu acredito de fato que essa arte que flui é uma arte que vem dele, que ele coloca em mim e que passa por mim e que transborda através de mim. Então, a minha oração mais profunda é quando eu fecho os olhos e deixo ele fazer com o meu corpo, sabe? E pra mim significa muito, porque assim, mais do que só falar, mais do que escrever, mais do que pintar, é deixar ele com o meu corpo inteiro, sabe? Dançando, pintando e cantando
e fazendo tudo que ele quer através do meu corpo inteiro, sabe? Me entregar de fato e deixar com que ele se mova através de mim. Bruna, você tem também um curso de arte? Curso de arte terapia? De arte e terapia. Esse curso ele ainda está em fase de preparação, né? As aulas já foram gravadas. Ele vai ser um curso introdutório. E a ideia é a gente despertar inicialmente esse lugar de colocar para fora aquilo que a gente tem dentro. Ele chama Cores da Alma, Pinte Sua Alma, e a gente vai pintar em cada aula um pouquinho daquilo que a gente tem dentro. Então eu vou trabalhar com orientações um pouco da história que cada um vive. Eu vou dando orientações, você vai identificando aquilo que tem dentro de você para em cada atividade você ir colocando para fora, através de traços, de cores, de intensidade. E aí a técnica da pintura, ela vai sendo colocada minuciosamente em cada etapa. Então, você vai aprender como pintar aquilo que está dentro da sua alma. Você vai aprender qual é a cor da sua alma, porque eu sempre falo que a gente está transbordando todo dia uma cor. Sim. E a gente pode moldar essa cor, a gente pode misturar. Às vezes a gente mistura sem saber. Às vezes essa cor dá muito ruim, né? Essa cor fica não marrom, fica né? boa, fica marrom. Vermelho com verde, tudo é marrom. Igual a gente misturava o guache na escola. Você nem sabe o que misturou, as cores que misturou e deu ruim. E às vezes a gente tem que jogar essa tinta fora. Tem que começar de novo. E às vezes dá pra aproveitar, porque às vezes nessa mistura também você descobre cores novas. E olha que interessante, a gente vai aproveitar e vai fazer uma arte diferente. Eu gosto muito de trazer essa analogia, porque faz todo sentido com o que a gente vive mesmo, né? E a arte, ela tem tudo a ver com a nossa alma, com a nossa vida, né? A nossa vida é uma obra de arte, a nossa história é uma obra de arte. Sim, quando a gente fala da criação, né, de como nós somos criados e como o Espírito nos inspira, enfim, a gente olha para os nossos detalhes e vê como Deus é artista, né? E quão complexo Ele é. São detalhes que são tão extraordinários, a gente não consegue copiar, a gente tenta clonar, fazer igual, mistura um gene aqui, uma coisa lá, mas não dá para fazer igual. Você está criando coisas a partir de algo que ele já fez. Né? Você está só copiando, tentando inventar uma coisa e outra, mas o que ele fez é surreal. Quando a gente olha para uma natureza, a gente consegue observar, e meu Deus, que coisa linda. E olhar para o ser humano é uma coisa que acho que já falei aqui semana passada, e é uma coisa complexa, né? Porque nós temos defeitos, nós temos qualidades, dentro da minha perspectiva e da sua, né? Porque cada um tem a sua. E quando a gente começa a observar a beleza da criação de Deus no outro, ou em nós mesmos, quão transformador isso é. Né? Esse grande artista que criou o mundo, que criou coisas incríveis que ninguém consegue copiar, colocou traços específicos em você, que são tão lindos e tão fundamentais para aquilo que você é, né? Para que você viva realmente aquilo que você nasceu para viver. E a arte, ela é a tua expressão, né, de todo o amor de Deus que Ele tem derramado sobre a sua vida, e ela é hoje o seu trabalho. E olha que coisa legal, né? Poucas pessoas conseguem juntar o trabalho, a sua paixão, a adoração a Deus, aquilo que acredita, e é um caso raro, né, para poucos. Eu tenho umas amigas que têm uma agência, e uma delas fala, uma agência de marketing bem legal, vamos divulgar, inclusive, daqui a pouco. Uma delas fala que pega aquilo que você é bom, sabe? Aquilo que você entrega a sua inspiração, e monetiza, né? Faz disso seu trabalho e você vai ser super bem sucedido. Você vai realmente colocar o seu coração, o seu amor, as coisas vão acontecer. Nem todo mundo consegue fazer isso. Então, acho que uma dica para você que precisa... Você tá com bloqueio criativo, você precisa se desenvolver em uma área que você não está conseguindo encontrar. Você tem uma necessidade dentro do seu trabalho, de repente no empreendedorismo, porque está muito ligado com a criatividade, né? E é o Espírito Santo que te inspira a fazer tudo isso. Ele ama que nós empreendamos, ele ama que a gente crie coisas novas, né? O Senhor espera, assim como Ele espera, nós esperamos para os nossos filhos. Ai, vai lá e faz. Ele quer que a gente se movimente dessa forma para pior, né? Pior não, para melhor, para muito mais alto, que a gente conquiste grandes coisas. Então, se você tem hoje um bloqueio, uma dificuldade, fala com a Bruna, por favor. Faça aí ou o curso ou a mentoria. Eu vou dizer que eu vou fazer, não sabemos o que vamos fazer aqui. Você vai me ajudar e a gente vai seguir. Amo arte, conversei com você sobre isso, né? Eu acho fundamental essa expressão do ser humano. Tá muito ligado com a criatividade, né? Enfim, e a gente pode ser criativo em todas as áreas. E se você tem dificuldade,
que grande oportunidade de você expressar, né? De você tirar aquilo que tá te impedindo, que tá te bloqueando e seguir a sua vida, né? E parece uma coisa tão simples quando você fala de pintar, porque a gente tem memória de pintar da escola, né? Do desenho da casinha que todo mundo faz, da árvore da casinha e do passarinho, do bonequinho. Ah, e pai, a mãe, aí o maior é o mais importante, e vai diminuindo, né? Tudo tem um significado. Mas eu acho que essa mentoria é algo que realmente pode ser transformador, né? Tudo depende daquilo que a gente se dispõe a fazer. Tanto a terapia normal, né? Se você não tá afim de se abrir, a terapeuta não vai abrir a sua cabeça e arrancar aquele seu problema de lá de dentro, né? Quando você tem um encontro com uma liderança, alguém que tá te mentoreando, te conduzindo, se você não falar, se não deixar abrir, não tem como mexer, né? E até mesmo para você, quando você fala de colocar coisas embaixo do tapete, a sujeira da nossa vida, a gente faz muito isso. A gente faz isso em todas as coisas, a gente faz isso o tempo inteiro. Isso é um grande problema, né? Porque nós somos um amontoado de coisas. Você sempre fala, a bagunça que eu sou se revela de alguma forma, né? As coisas que você vem acumulando durante a sua vida, elas vão te levar, vão te conduzir. E às vezes é muito pesado. Não dá para ir mais, né? E a gente não consegue evoluir, não consegue crescer, porque tem acumulado coisas e a gente realmente precisa olhar pra gente. Precisa ver o que tem dentro do nosso coração, o que está ligado nos nossos sentimentos, né? E como a gente consegue pôr isso para fora. Às vezes você não vai conseguir sozinho, só ouvindo o podcast Sabedoria, as meninas contando e falando das suas experiências. Mas ajuda de verdade, ajuda que é sábia, né, na sua condição, ela é muito importante. Então, fica aí para você a dica. Se você quiser evoluir na sua vida, procura a Bruna, que eu sei que ela vai poder te dar uma orientação nesse sentido, se você precisa realmente pôr a sua criatividade para fora e se a sua vida não está no rumo onde você gostaria, né? Eu acho que a gente fala muito sobre desbloquear, né? Há um bloqueio, né? Quando a gente olha pra gente mesmo com relação à nossa história, à nossa vida, é muito difícil olhar. E às vezes a gente não conseguiu identificar o que tá bloqueando, né? Que assim, eu não cheguei onde eu quero chegar. E por quê? Não sei. Eu não sei olhar pra minha história, eu não sei olhar pra trás. E o que eu trago nessas mentorias é esse cuidado de você olhar pra sua história e tentar identificar onde que foi que te travou, aonde foi que parou, que você não tá conseguindo soltar. E nos casos das pessoas que têm, não é janela traumática, mas bloqueio, sabe? De alguma situação. Sofri uma violência quando eu era pequeno e eu sou bloqueado, não consigo pensar sobre, não consigo... Consegue acessar na arte-terapia? Esse caso que eu falei dessa pessoa que agachou, ela acessou nesse dia enquanto pintava. Eu tenho um caso também de uma pessoa que ela fez uma oficina quando eu cheguei aqui e ela estava muito fechada corporalmente. Eu já identifiquei que ela estava tensa, que ela estava passando por uma situação difícil. E na hora de pintar, ela não escolheu um pincel, ela escolheu um rolinho. Que a gente tem várias opções de pincéis e as pessoas elas vão naquilo que faz sentido para a alma delas. Olha que interessante, ela já identifica aquilo que faz sentido. E ela foi com um rolinho e pintou tudo de preto. Tudo. E tipo assim, com aquela força, sabe? Então assim, quem vê, nitidamente você já sabe que alguma coisa não tá legal ali, né? E ela guardou, foi embora chorando e não quis contar nenhuma experiência que ela tinha vivido. Passado um mês, ela estava numa mesma oficina, num outro lugar, sem saber que eu estaria lá. Então, eu dei uma oficina e essa pessoa, no final, veio tremendo. Eu preciso contar essa experiência. E isso foi muito marcante pra mim, assim, porque é mais uma prova do quanto isso faz diferença na vida das pessoas. E ela veio com uma pintura toda colorida, com um dia, todo florescido, assim, todo lindo. E ela falou assim, olha, há um mês atrás eu estava com a Bruna numa oficina e eu tava passando por isso, e eu só consegui pintar o que a minha alma tava sentindo naquele dia. Na hora eu não sabia porque eu pintei tudo de preto. Mas eu pintei, óbvio, que era aquilo que eu tava vivendo, que eu tava sentindo. E eu fui embora com aquele papel e eu guardei, tá ele lá na minha casa e tal. Mas hoje a minha arte tá assim. E eu arrepio toda hora que eu lembro dessa cena, porque ela mostrou uma arte toda colorida, toda bonita. E ela chorando, deu pra ver o quanto foi importante ela identificar que tinha algo ruim na vida dela. Eu posso não saber exatamente o que é que a pessoa tá vivendo de ruim, mas ela consegue identificar, porque foi ela que colocou pra fora, foi ela que pintou. Então isso é muito importante. Se ela não tivesse parado aquele dia pra colocar pra fora, talvez ela estaria empurrando aquela coisa ruim até hoje. Ela parou,
conseguiu colocar para fora através de uma pintura. Durante o processo de 1 mês, ela foi trabalhando aquilo de alguma forma que é muito íntimo para ela. E 1 mês depois ela contou, olha, fez muita diferença eu ter parado aquele dia. Porque hoje minha alma tá desse jeito, minha alma tá colorida. Bruna, como é que você se sente quando alguém vem falar uma coisa dessa pra você? Eu acho que, não, tenho certeza, que nós somos criados para transformar a vida de outras pessoas, né? Com aquilo que Deus tem derramado através das nossas vidas. E tocar pessoas é a melhor das experiências, né? E Jesus fazia isso, né? Quando ele sentava à mesa, ele conversava com as pessoas, ele tocava as pessoas, ele ia onde ninguém queria ir, ele falava com quem ninguém queria conversar, né? E esse é o nosso papel hoje, entendendo qual é o legado de Jesus Cristo, qual é a mensagem principal dele, o amor e a transformação, de fato, né? Vai, não peques mais. Até hoje já bastou. Agora você tem uma oportunidade de viver algo diferente. O que você sente quando alguém chega pra você e fala, olha, até aqui eu pintei tudo de preto e a partir de agora minha vida tem cor? Sabe o que eu lembro? Da mulher do fluxo de sangue. Quando tocou as vestes de Jesus, ele falou, de mim saiu virtude. E eu sinto que sai virtude da gente quando isso acontece. Essa é a sensação que eu tenho, assim, que tá saindo virtude, porque ele colocou essas virtudes dentro da gente. E todos nós temos algo para transbordar na vida das pessoas. Se você não tá transbordando agora na sua vida, tem alguma coisa de errado. Porque existem pessoas que estão precisando de algo único que existe dentro de você. E quando eu entendi isso, que não era hora mais de guardar aquilo que o Senhor tinha dentro de mim, eu falei, meu Deus, eu preciso falar pro mundo. Eu preciso soltar isso de alguma forma. E eu vou te falar, assim, é um processo. Porque eu, vindo de uma experiência de arte a minha vida inteira, eu passei por inúmeras situações, assim, de pessoas desvalorizarem de toda maneira que vocês podem imaginar o trabalho artístico, né? Então, tipo assim, trabalhei de graça por muitos anos até não ter o que comer, em projetos sociais por não receber nada. Chegou uma hora que eu falei assim, eu amo viver de projeto social, mas isso não paga as contas, eu preciso de um trabalho também. Então, eu preciso conciliar isso. E pessoas falando, mas isso é uma pintura. Mas você acha que as pessoas vão comprar isso? Tipo, os quadros que eu pintava. Eu escutava coisas, tipo assim, de baixo nível, sabe? E é um processo, assim, a gente conseguir entender que aquilo que o Senhor colocou na nossa vida é algo muito valioso. E é algo único. E quando a gente vê, entende e começa a colocar isso pra fora e vê que as pessoas estão sendo transformadas, meu Deus, assim, é o glória a Deus mesmo, sabe? É algo que não tem nem como explicar, porque a gente só tem que sentir gratidão mesmo por ele estar usando a nossa vida e por ver que assim como a minha vida foi transformada, foi mudada, foi ressignificada através de algo que ele colocou em mim, através de mim, que foi a arte, ele tá usando isso para mudar o dia, a vida das pessoas também. Não contei, né, para as pessoas como eu te conheci. A primeira vez que eu vi a Bruna foi numa mentoria, ativamente, de César Bellucci. E a Bruna, lotado, a Bruna estava lá na frente fazendo uma pintura. E o quadro tava de costa, né, para as pessoas. E a gente curioso, né, para saber o que tá rolando ali, o que essa menina tá fazendo. E eu sou super interessada das artes. Falei, ela tá arrumando alguma encrenca ali, alguma coisa muito boa vai sair. Que eu fiquei de costas, né? Sim, a gente não via, né, o que tava rolando ali. E depois eu fui olhar, falei, gente, que coisa incrível, assim, né? E você olhar todos os aspectos daquela mentoria, que era sobre a ativação da mente das pessoas, ali naquele quadro. E todo mundo que passou por aquela mentoria poderia se identificar com ele, sabe? Todo mundo que estava ali podia comprar, levar para casa, colocar na parede e ficar olhando sempre para aquilo. Porque é um lembrete, né, daquilo que você aprendeu, do que te envolveu ali, do que você soltou, do que você pegou ali naquele momento. E achei aquilo tão incrível. E era uma pintura que não era engessada, ela era diferente, tinha um grafite misturado com umas letras. Eu falei, cara, que menina sensacional. E ver que você não faz só isso, né? Você não está lá expressando o sentimento das outras pessoas, mas você consegue fazer com que as pessoas expressem seus próprios sentimentos. Isso é maravilhoso e extraordinário, é por isso que você está aqui, conversando comigo hoje. E eu espero realmente que as pessoas absorvam a grandiosidade do que é isso. Quando eu estava me preparando para vir, eu ficava pensando, eu falava, cara, quantas pessoas desprezam realmente, né, o artista? E quando você vai fazer uma faculdade, você vai procurar um trabalho,
Mas eu não quero, eu amo. Te contei a minha experiência, né? Que o professor falava pra mim, vai fazer artes cênicas. Eu falava, vou fazer direito. Preciso, né? Quero outras coisas. Vou estudar outras coisas. Muitas vezes na minha vida eu falava, o que você faz? Eu trabalho com arte. Tá, mas você trabalha com o quê? Sim. Tipo assim, eu sou artista. Mas você trabalha com o quê? Tipo, gente, você não entendeu? Tipo assim, os artistas, eles são profissionais, sabe? Sim. Arte é uma profissão. Então, assim, é difícil das pessoas até entenderem esse lugar, assim, né? E a gente vive num país que a gente ainda tá lutando com isso, assim, né? Esse espaço, essa visibilidade dos artistas, né? Reforçar que é importante, porque dentro da escola a gente já não tem essa valorização. Eu fiz estágio como professora de arte em escola estadual. Então, assim, foi mega difícil, assim, a experiência, porque chega uma hora, né, assim, na idade dos adolescentes, eles já não estão querendo muita coisa. Aí vou pintar, vou desenhar, vou dançar. Não sei se era muito, né, tipo assim, era muito a minha vibe na minha adolescência. Mas, assim, você entra hoje numa escola estadual, você vê que a galera não tá muito nesse lugar. Então, assim, você tem que criar uma mega estratégia para fazer com que eles entendam que aquilo é importante no desenvolvimento deles, que vai ser importante eles viverem essa experiência. E é um grande desafio, assim, esse lugar, essa profissão, esse trabalho é desafiador. Além da sociedade, no geral, assim, olhar de forma... isso não vai me dar dinheiro, isso não, né? A gente tem aí dentro da escola, que foi um exemplo que você usou, a diferença dos meninos e das meninas. Eu lembro da minha experiência, né? Acho que vocês vão concordar comigo. Os meninos, não quero, né? A gente vai mais pro esporte e tudo mais, e a gente entende que é da fisiologia, enfim, tem muitas coisas. E as meninas já mais vou desenhar, vou fazer o coração, né? E é legal a gente entender que a arte é muito mais do que isso, né? Só uma matéria chata que as pessoas tinham na escola, pra mim também nunca foi chata. Pra muitos amigos, pra minha irmã que tá aqui, escondida, nunca foi chata. E quando a gente pensa a nível de sociedade, assim, como você acha que isso poderia impactar no nosso país? A arte, a gente vai pensar bem grande, porque a gente é assim. Deus nos chamou para isso, para pensar bem grande. Como você acha que a arte podia impactar no nosso país, no jeito que a nossa sociedade funciona hoje? Numa sociedade, somos capitalistas, né? Enfim. Como você acha que a arte podia nos melhorar como seres humanos? Não só pensando na questão de remuneração, né? Mas do seu sentimento, sabe? Que aquilo que a arte consegue traduzir. Isso, exatamente. Mesmo, né? Bom, arte é expressão, né? A gente está expressando o tempo todo. E o que a gente está expressando? Quando eu dei aula na escola estadual, o que eu mais identificava nos adolescentes é que eles não queriam se mexer e eles eram adolescentes travados, eles não tinham um corpo solto, eles não queriam desenvolver a criatividade, eles eram totalmente fechados, assim. Adolescentes tímidos, que só mexiam no celular, que tinham uma postura muito robótica, sabe? Tipo, adolescentes que só ficam assim, tem isso aqui, as costas até curvadas. Então, assim, você tem uma estrutura corporal já dos adolescentes, das crianças, principalmente hoje, que é muito robotizada. Elas já estão crescendo com a mão no celular, elas já estão crescendo com uma cabeça ali de eu não preciso movimentar o meu corpo, eu não preciso criar muito, já tá tudo muito fácil, né? Você clica no botão, resolveu. Né? E a gente está vivendo esse processo. E o que a arte faz? A arte desconstrói isso. Por quê? Porque aí eu solto meu corpo, eu vivo aquilo que eu fui criada para viver, para movimentar o meu corpo, para movimentar, para criar, para usar minha criatividade para sair do óbvio, para criar aquilo que é único. E aí eu volto, né, a falar o que a gente falou no começo. Nós somos únicos, nós somos uma obra de arte e a gente não está sabendo usar isso. A gente não está conseguindo encontrar o nosso potencial porque a gente está ficando bloqueado lá atrás. A gente está ficando bloqueado na nossa construção. E por isso que eu falo que a arte é tão importante no desenvolvimento, porque quando a gente entende que ela é expressão, a gente precisa perceber o que a gente está expressando. Eu não estou expressando nada, então peraí, tem alguma coisa muito errada. Porque assim, talvez o nada que você não está colocando para fora está enchendo você e você está ficando esgotado. E uma hora você vai explodir. E é o que acontece muito hoje. As pessoas estão depressivas. Porque elas não estão colocando para fora. Elas não estão conseguindo expressar por causa de um botão que resolve tudo muito rápido. Mas não resolve o que está aqui dentro.
E além de expressão, a arte ela é sensibilidade. Ela toca, ela quebranta o coração, ela comove, ela deixa as pessoas sensíveis. Ela Mas que falta na gente é hoje em o dia. que falta. É o que falta. E falta porque a gente não conseguiu entender o quanto isso é importante no desenvolvimento das pessoas. Olha que interessante, quando a gente é criança, a gente não precisa de uma pessoa falar pra gente que a gente tem que criar. Eu sempre conto o caso de um bebezinho, quando ele fica no chão tentando levantar. A gente coloca a criança às vezes deitadinha no chão e fica deixando ela treinar como é que levanta. Ninguém fica falando assim, coloca o bracinho, levanta o pescoço pra não bater com a cara no chão. Não, a gente deixa o bebezinho lá. Aí o bebezinho fica fazendo o quê? Eu já fiz essa observação, né? Quem tem filho já viu muito essa experiência. Então, o bebezinho fica fazendo assim, ó, tentando levantar. E vira de um lado e vira do outro. O que esse bebê tá fazendo? Tá criando uma forma de resolver uma situação. Criatividade é o quê? É pintar? Não. Criatividade é resolver de uma forma diferente daquilo que já existe. Isso é ser criativo. É você Ou daquilo resolver que não funciona. daquilo que não funciona. Então, quando a gente é criança, a gente começa a criar tudo de um jeito diferente. A criança não sabe que ela não pode desenhar na parede. Ela pega uma caneta, ela vê que o negócio faz uns negócios legal, ela quer desenhar em todo lugar. E a gente que é adulto já quer travar a criança. Não, peraí. Na parede, não. Tem que ser no papel. Aí a criança desenha na mesa e desenha no corpo. Olha só, ela começa a criar, ela quer experimentar. Quando a gente cresce, a gente para de experimentar. Porque a gente tem uma ideia de que tem que fazer tudo certo. Não pode errar. Então, a gente não quer mais experimentar as coisas. E o experimentar, ele faz parte desse processo. É artístico, é da vida, é da criação. A gente tem que experimentar aquilo que o Senhor nos deu. As oportunidades que Ele coloca. E a gente fica com medo, porque eu não posso errar, porque eu não posso... É muito complexo. E a gente precisa se soltar, a gente precisa abrir esse espaço para deixar o Senhor fazer aquilo que Ele tem que fazer na nossa vida. E a gente para de fazer isso, a gente para de usar esse lugar criativo que Ele nos permitiu para a gente poder fazer algo que a vida robótica fica colocando a gente. É uma caixinha, a gente entra numa bolha, entra dentro de uma caixa e fica vivendo daquele jeito. E quando você vê, tá todo mundo vivendo daquele jeito. E que chato é, né? E que chato. E que problemático você ficar limitado, engessado e não conseguir produzir as suas próprias coisas, né? E quanto isso vai nos desgastando? E aí, isso é ruim para uma pessoa. Aí tudo que a gente faz e gera comportamento é cultural, agrega as outras pessoas e todo mundo vai vivendo daquela mesma forma e vai sendo geracional e vai passando de pai para filho, o ensinamento e às vezes você não precisa nem falar, o seu comportamento fala mais que você, esse é o seu jeito de viver, então os que vierem depois de você vão viver assim e a gente vai criando uma sociedade que pensa só eu só quero aquilo que me beneficia e que tem status e que mas a arte é uma forma de benefício, né? Aquilo, quanto é importante, né? Eu acredito que se a gente conseguisse acessar essa caixa de criatividade em todos os setores da nossa vida, as nossas produções, né? A gente pode chamar assim, tudo aquilo que a gente produz, que a gente consegue desenvolver, quanto isso seria diferente, né? Porque quando a gente fala que somos seres únicos, nós temos realmente uma marca única. Tudo que a Camila for produzir vai sair com a cara da Camila. Eu posso até modelar você, eu posso modelar outras pessoas, eu posso, sei lá, venho aqui, vou fazer um programa parecido com o programa do meu amigo lá, né? Mas não vai sair, não adianta, né? Ou vai ficar uma coisa tão ruim, tão falsa, você não vai conseguir comunicar uma verdade com as pessoas. E as pessoas gostam de verdade, elas gostam do seu jeito. Por que você tem amigos hoje, né? Pessoas identificarem em você algo que para elas é importante, precioso e necessário, né? E isso é uma via de mão dupla, você também. E quando a gente para de acessar essa criatividade, a gente para de desenvolver essas coisas, né? E isso é nos teus negócios, isso é na sua família, na sua casa. Porque quantas vezes, enfim, se você não viveu, você soube de alguém que tinha só um arroz para cozinhar. Vou dar o exemplo de uma mulher, dona de casa, ou uma trabalhadora, enfim, que está sem grana, que não está rolando, o marido está com problema, dificuldade financeira, a casa tá em necessidade. Ela vai lá, pega um arroz e transforma ele numa ceia de Natal. Isso é criatividade, né? A pessoa não tem nada. Na pandemia, a gente viu muitas pessoas, e eu já falei aqui várias vezes dessa questão da pandemia, porque para mim foi muito incrível essa experiência, né? De um jeito ruim e de um jeito bom, porque a gente vê, quando você tem criatividade, quando você consegue acessar, quantos empreendedores nasceram na pandemia?
né? E você nasceu, o teu projeto nasceu, você já tinha uma sala, um estúdio. Sim, nesse período de pandemia. Sim. Porque quando você tem uma necessidade, se você pode acessar a sua criatividade, se você tá, né, com essa alma curada, enfim, você pode olhar para frente e falar, não, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Você consegue desenvolver grandes projetos, né? Tem gente aí que vende paçoca no farol, não sei se você conhece o menino, vendedor ambulante, eu acho, né? Estamos falando de você, você não sabe, mas pode saber, né? E ele vende paçoquinha no farol e com uma mensagem diferente. Você vê o cara ganhando dinheiro. O cara transformando outras vidas, porque incentiva outras pessoas, né? Você vender água no farol, meu marido fala muito sobre isso. Você vender água no farol, quanto você consegue trazer a sua criatividade para essa experiência de venda ser uma experiência transformadora, né? Criatividade, ela pode te proporcionar isso nos seus negócios, né? Sim. Na sua empresa, como você lida com seus funcionários, ou no mínimo, que é os seus relacionamentos, né? Quando você não consegue ser criativo, quando você está engessado, igual aquela moça que pintava a tela de preto, né? E não conseguia desenvolver outras coisas. Quão triste ela devia ser, né? No seu interior, ainda que ela fizesse coisas que as pessoas admiram, porque a rede social, ela mente muito pra gente. As pessoas olham e falam, cara, como você é incrível, eu quero seu cabelo, eu quero as suas unhas, eu quero o seu corpo, eu quero... E você não consegue ver a tristeza que tá dentro daquela pessoa. Você não consegue ver o quanto ela tá machucada, o quanto ela tá ferida. E acessar essa janela de criatividade, que tem muito a ver com o Espírito Santo, realmente, eu acho que é um fator aí necessário e fundamental. Enquanto pessoa, enquanto pessoa que produz alguma coisa, mas enquanto sociedade, né? Então, que as pessoas queiram mais isso e que isso seja passado de geração em geração e que nas instituições seja válido, que no nosso país isso seja válido. Não só a mentoria sobre as cores, né, da sua alma, mas que não haja preconceito, né? Que eu acho que é o que rodeia muito isso. As pessoas sejam tocadas por isso também, né? Recentemente eu participei de um evento no Arena Barueri e eu comecei a receber várias mensagens de pessoas que nem estavam lá, mas que assistiram ao vivo. Segura, vou dar um contexto para vocês sobre esse Arena Barueri. A gente vai até falar sobre isso. A gente tem um cara aqui em Alphaville que chama Pablo Marçal. Não sei se todo mundo aí conhece. Essa é a TV Gospel Barueri, então nossa audiência conhece Pablo Marçal. E ele é um candidato à presidência, pré-candidato à presidência da República. O partido dele é o PROS, né? E ele tem uma mensagem que ele quer trazer transformação para a vida das pessoas, né? Uma mensagem baseada na palavra, porque ele é um cara cristão e tudo mais. E a Bruna estava num evento no dia 1º, que era o lançamento de todo esse projeto dele, né? Isso. Onde ele anunciou, né, a candidatura. E o evento tinha o nome de O Destravar da Nação, né? Que é algo que ele tem trazido pra gente, assim, sobre destravar aquilo que tá aprendendo mesmo o Brasil de prosperar. De colocar pra fora e de identificar pra gente poder resolver e fazer as coisas caminharem de fato. Como foi a sua experiência naquele dia? Você estava falando, me perdoa, eu te cortei. Pra gente dar um contexto para as pessoas que não conhecem. Então, foi uma experiência, assim, única, porque o Senhor já estava falando muito comigo e eu não sabia que era sobre esse dia. E eu não fazia ideia de que muitas coisas iriam se ligar nesse dia 1º, né? Que foi o dia do trabalhador e foi o dia onde o Senhor me colocou muito visível através da arte, né? Então, foi uma experiência, assim, que significou muito na minha vida, na minha experiência com arte. Porque durante o tempo todo eu fiquei em cima do palco no Arena Barueri pintando. E, de fato, assim, as pessoas perguntam, mas você já foi lá com alguma coisa em mente? Não, eu não fui. E eu sempre fico com a minha mente vazia mesmo, no sentido de, tipo, Senhor, eu quero me esvaziar para o Senhor encher e transbordar. E que esse transbordo se torne arte, sabe? E eu pintei uma tela, foi a maior tela que eu tinha pintado, era uma tela de 2 metros de largura. E foi uma experiência muito marcante, assim, a gente começou falando sobre um rio, sobre transbordo, então o meu primeiro rabisco, assim, na tela foi pensando num rio mesmo, então tem traços, assim, azuis com spray que eu fui fazendo. E o que eu ia falar dessa experiência transformadora é porque às vezes a gente acha que é só uma pintura,
né? Que eu tô lá pintando e olha que bonito, tem uma moça pintando no evento do Pablo Marçal. Mas depois eu comecei a receber várias mensagens no meu direct falando assim, Bruna, eu fiquei emocionada. Eu fui muito tocada enquanto você pintava, quando você movia suas mãos. E isso significa tanto, assim, porque eu falo, Senhor, não é pra minha glória, não é pra eu ficar, nossa, olha só como eu sou uma ótima pintora, né? Tipo assim, como eu sou No uma evento artista, do pré-candidato. no evento do pré-candidato. Só que, na verdade, é aquela sensação mesmo do virtude que eu falei, sabe? De saber que mesmo de longe as pessoas estão se conectando tanto. E mais uma vez isso reforça pra mim, assim, eu preciso continuar fazendo aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que é único. E por isso eu sempre falo para as pessoas, tira de dentro de você aquilo que você faz melhor. Porque você tem que colocar pra fora, as pessoas estão precisando. E toda vez que você coloca pra fora, alguém vai ser tocado. Porque aquilo transborda de você. E se transborda é porque tem que fazer diferença na vida de outra pessoa. Nada do que transborda vai ser perdido, vai ser à toa. Vai Quanto significar tempo algo. você ficou pra pintar aquele quadro? Que eu fiquei A gente consegue pintando. colocar a imagem nesse aqui? Consegue, aqui, você colocar direto na transmissão. Fica na... Se mandar no WhatsApp. E vai aqui. Aí na TV a gente não. Não, tô interrompendo, porque a gente é assim mesmo, não tem problema. Mas a gente consegue jogar aqui na transmissão. Legal. Então vai me cortar e vai aparecer... muito legal. Legal. E Você consegue A mandar? gente pode tentar, mano. A gente consigo. pode Não, tentar. Consigo A gente mandar pode pra tentar. Me vocês. manda... Não, agora. Agora. Tá aí com você? Deixa eu ver se eu tenho aqui. A gente pode tentar colocar pela Dê, me TV, dá tá? esse verdinho. Eu vou procurar aqui. Ao Vocês vivo têm que é assim, entender... Ao vivo Não, é vocês têm que assim. entender como é legal isso. Ela tava num evento do lançamento de uma pré-candidatura de um cara que quer ser presidente do Brasil. A Arena Barueri lotada, todo mundo na mesma atmosfera. E choveu, né? Você falou pra mim que tinha gotas de Choveu. chuva no quadro. Gente, a tela, assim, ela é muito do momento, é muito do que eu tô vivendo da experiência. Assim, teve uma hora que começou a chover, as pessoas, e aí, vamos tirar? Não, deixa aqui. Sabe, se escorrer, o escorrer faz parte do retrato, porque quando eu falo de você pintar a sua alma, de você pintar o momento, de você pintar, é exatamente o momento. Então, se choveu, teve uma pessoa que foi numa oficina minha, que ela chegou no final da oficina, por várias situações que ela passou, e ela não sabia direito por onde começar. E ela começou a chorar, escutando as coisas que eu falava e as histórias, e começou a pingar. Antes dela começar a pintar, começou a pingar as lágrimas. E nisso ela fez uma arte com as lágrimas dela. Então, assim, é exatamente aquilo que tá fluindo de você e é uma obra de arte. Então, assim, eu vou deixando acontecer, sabe? Ah, é um vento. O Pablo mesmo, teve uma hora que ele passou por mim e ele falou assim, eu posso dar um spray aqui pra fazer parte? Eu falei, pode. Aí ele pega o spray e faz, só pra dizer que Só fez isso. parte. Ele não queria nem estragar nada. Não, só pra dizer que participou da obra. Sim. Então, assim, é quem chegar, é quem participar, é estar livre, sabe? Pra deixar fluir, deixar acontecer E aquilo que... essa é a sua experiência pessoal, né? Quando você tá pintando. Sim. Mas nesse momento, quando você pinta algo, como foi na mentoria, ou como foi lá no estádio, tem o que as pessoas estão transmitindo também, né? Tem a atmosfera do ambiente, como isso se eu for influi? pintar em outro evento, é outra coisa, assim. Tipo, se eu for no mesmo evento, ou Destravar da Nação, numa outra arena, ou na mesma arena, num outro dia, já vai ser outra arte. Eu posso tentar fazer igual, mas não tem jeito, assim. Se eu quero deixar fluir, a mensagem que vai ser... É a mesma coisa da nossa leitura bíblica. A gente lê o mesmo versículo 1000 vezes. Tem várias revelações E diferentes. todas as vezes que a gente lê, o Senhor vai falar com a gente de um jeito diferente. E pra mim, a pintura dessa forma livre é assim, sabe? Todas as vezes que eu for pintar, o mesmo estilo de pintura vai ser coisas diferentes. Porque é o ambiente diferente, a energia diferente, as pessoas diferentes, a palavra é diferente. E é isso. Me manda, encontra aí pra Deixa eu gente colocar aqui para as pessoas entenderem. Deixa eu ver se eu Esse encontro. quadro em específico, aquele outro do Ativamente também ficou muito Do legal. Ativamente também. Tem um videozinho do Ativamente também. Você bem produz legal. material para venda, assim? Se eu quiser ter um quadro da Bruna na minha casa. Eu produzo, sim. A pessoa, ela pode, às vezes, identificar, tipo, algo que ela quer representar. Bruna, eu quero algo desse estilo. É claro que eu trabalho em um estilo específico, assim, né? Tipo, eu não vou desenhar uma paisagem. Vocês vão ver. Eu não vou desenhar... É o que eu falo que não é me manda isso. É o que eu falo que não é engessado. É algo que você vê sentimento, sabe? Que você vê a alma da pessoa Sim, revelada. que Isso é muito flui ali incrível. mesmo, né? Tô pegando aqui, gente. Segura aí.
que você achou desse evento da Arena? Olha, ele foi um evento muito forte, porque, de fato, eu acho que é algo novo que a gente tá vivendo, sabe? É um tempo novo, é um tempo das pessoas se posicionarem. Então, pra mim, significa muito que é a hora da gente, de verdade, fazer alguma coisa mudar, se a gente acredita. Porque se a gente não acredita, quem é que vai acreditar? E se a gente não muda o meio que a gente tá, quem é que vai mudar? Não adianta a gente ficar esperando mudanças vir de longe para chegar na gente. A nossa mudança precisa começar onde a gente está, com aquilo que a gente tem para oferecer. Então, isso é algo que me toca muito, porque esse foi um evento que falou sobre a gente colocar para fora, sobre a gente destravar, sobre a gente deixar fluir aquilo que a gente tem de melhor, sabe? E é hora mesmo da gente não deixar mais o tempo passar, sabe? Chegou a hora da gente fazer aquilo que tem que ser feito, de mudar o meio onde a gente está vivendo com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, na nossa vida. Ó, vou te enviar agora. Me manda, vou mandar pros meninos, eles vão colocar lá para as pessoas entenderem o que a gente tá falando. Vai estar muito boa aqui, porque... Pode mandar. Quando a gente fala sobre destravar uma nação, é impactante, né? Falar, cara, como uma pessoa lá em Barueri vai conseguir destravar uma nação? Uhum. Mas quando... Da mesma forma do comportamento engessado, né? Que a gente está falando. Quando você tem um comportamento que gera transformação, isso vai acontecer em cadeia também, né? Então, quando eu estou do lado da Bruna, eu consigo absorver... Ah, muito legal. Eu consigo absorver... Pode mandar. Pode mandar? Gente. Vamos lá. Foi? Aí. Obrigada. Esse aqui você quer? Dé. Quer? Olha aí. Vai aparecer. Olha, gente, toda a nossa vida ali na internet exposta. O WhatsApp das pessoas. Não tem problema. Eu vou mandar o do Ativamente também pra vocês verem, que foi o quadro que eu pintei no evento que eu conheci a Camila. Olha isso, gente. Explica pra gente isso aí. Explico. Bom, eu sempre falo que essa é uma energia que representa muito, mas claro, a arte ela tem várias interpretações, pode significar muitas coisas de muitas maneiras para as pessoas. Mas o que eu fui sentindo e fui colocando, isso eu posso falar para vocês. Então, o primeiro traço que eu falei que eu coloquei para vocês foi esse azul, que falava do rio. Então, ele tinha esse fluido, sabe? Então, eu fui soltando o spray até lá embaixo. E esse derramar do spray, que é uma técnica, né, de quando você coloca o spray muito perto da tela e deixa soltar, ele começa a escorrer. Eu coloquei como se fosse um transbordo, sabe? De você deixar esse rio fluir e esse rio transbordar. Então, tem esse transbordo aqui, tem esse transbordo ali. Esses pontinhos, eu queria representar de alguma forma todas as pessoas que estavam no Arena nesse dia. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, sabe? Podiam ter mais pessoas, podiam ter outras pessoas, mas eram pessoas que tinham que estar lá naquele dia e que se colocaram à disposição para estar lá mesmo. Então, era uma representação dessas pessoas que estiveram nesse dia, desse trabalho da nação. Ele vive porque foi falado muito sobre isso, sabe? Sobre ele vivo dentro da gente, ele vivendo através da gente, né? No nosso ato, no nosso agir, no nosso dia a dia. Ali em cima eu coloquei umas cores porque choveu e não vai dar pra ver agora, mas ele tem umas bolinhas assim, por causa da chuva. Mas eu fiz essas cores por causa do arco-íris que teve no dia. Então eu escrevi aliança pra gente lembrar que houve uma aliança nesse dia e que ele fez essa obra de arte no céu pra gente também. Então foi um momento assim muito especial. Então Yeshua, Teu é o Reino, são coisas que vão sendo faladas durante o evento que eu vou colocando. Luz, Amor e Paz faz parte da música do Thiago Reis, que criou a música que fala sobre luz, amor e paz. Não vou cantar aqui agora, né? Usar seus dons de cantor. E um pedaço da nossa bandeira, né? Para retratar também um pouco da nossa nação. Luz, aqueles sprays assim, sobre
essa coisa desse brilho, dessa luz. Eu acho e que é isso, vai fluindo e a gente vai fazendo. Eu quis colocar o chegou a hora, a chuva fez a escorrer parte mais ali. emocionante é esse pedacinho da bandeira ali. É... E é isso. Assim, não foi proposital isso que eu falo, assim, eu gosto disso na arte, assim, de deixar a arte fluir mesmo. Então, assim, eu tinha acabado de escrever, chegou a hora, choveu, escorreu. Então, tipo assim, tá na hora de deixar escorrer mesmo, sabe? De fluir, de não segurar mais. Deixa escorrer, deixa soltar, solta aquilo que você tem dentro de você. E é isso. Eu me emociono quando eu vejo algo envolvendo, assim, né, a bandeira do Brasil e coisas que querem transformar o nosso país. Eu acho que isso é fundamental. E esse é o tipo de coisa que tem que conectar as pessoas e tem que ser expandido para o mundo inteiro, né? Quando você fala, cara, saiu de Barueri, quer fazer alguma coisa. A gente tem um cenário político bem complexo hoje, né? Bem polarizado, assim. E tem alguém com ideias diferentes, né? Não vou dizer aqui se certas ou não certas, né? Mas que quer trazer transformação. E não é só porque, é um cara que tem dinheiro, então ele vai fazer, ele tem uma rede social legal, vai conectar pessoas. Né? Não é só sobre isso, né? Eu acho que a gente pode olhar essas pessoas e se inspirar nelas de alguma forma, né? Você estava lá no evento, estava sentindo toda aquela atmosfera e você conseguiu colocar aquilo que está dentro do seu coração para fora. E isso isso é real para as outras pessoas, né? Se você quer realmente colocar para fora aquilo que está dentro de você, a louca pintora, o maluco ali é o candidato, eu não sei o que. A gente tem algo que é só nosso dentro da gente. E é necessário que a gente põe isso pra fora, que transborde, como você falou, né? E quando você olha pra algo em você fala, cara, isso é muito maluco. Isso não vai dar certo, isso não sei o quê. Se Deus te chamou, se Ele te convocou, se você é chamado por Deus para fazer alguma coisa, você não pode perder tempo. Porque tem pessoas morrendo, porque você não tem colocado pra fora aquilo que você tem na sua mão. Tem coisas que você acha que é nada, tem coisas que você acha que não vai fazer diferença nenhuma na vida das pessoas, mas você está muito enganado, você está muito errado. Porque quando Deus coloca algo dentro do nosso coração, é para que seja compartilhado, é para que transborde. E assim a gente toque as pessoas e siga com o ministério de Jesus, né? Se você tivesse negligenciado o seu chamado da arte, quanto você teria perdido, né? Quantas pessoas deixariam de ser transformadas, né? De ter a chance de um novo recomeço, né? Porque a gente está aqui para dar a mão e ajudar uns aos outros, né? A gente tem que assumir a posição de governante, né? Que a gente tem que conduzir as coisas e auxiliar as pessoas para um propósito que Deus revelou a cada um de nós. Eu queria compartilhar algo que veio no meu coração agora, assim. O Senhor colocou algo no meu coração sobre pintar nesse evento. E quando Ele colocou isso no meu coração, eu pensei, meu Deus, é impossível. Tem vários outros artistas. E eu comecei a me sabotar. E é algo que a gente faz muito na nossa vida. A gente sempre acha que tem alguém melhor que a gente, por isso que a gente não vai fazer. Na verdade, a gente está sendo covarde. A gente está correndo. E a gente, é porque a gente também não identificou que o que existe dentro da gente é único e o que o Senhor confiou na nossa vida. Ele colocou algo na nossa vida porque Ele confiou algo em nós. Para que a gente use isso para ajudar outras pessoas também. E a princípio eu fiquei com essa experiência, meu coração queimando, meu Deus, pintar no evento. E eu vou falar pra vocês que eu tive uma visão. E foi algo assim, foi uma experiência transformadora assim na minha vida, porque eu compartilhei isso com as pessoas, que eu falei, eu não vou ver isso sozinha. Eu compartilhei com as pessoas e falei assim, gente, eu me vi assim, assado no evento do estádio e tal. E eu usava um blazer verde. Meu Deus, ela estava de verde naquele dia. Eu estava com um blazer verde. E eu não achei esse blazer verde em lugar nenhum. E olha que assim, é uma cor que tá em alta e tal, né? Eu cacei as lojas e não achava... Eu falei, Senhor, se aquela visão é aquela visão, exatamente aquela visão, tudo fluiu, assim, sabe? Eu consegui todos os materiais, eu consegui a tela grande, eu consegui tudo. Tudo fluiu, assim. A pessoa me autorizou, me colocaram em cima do palco. Eu falei, não, eles vão deixar lá no camarote, lá no cantinho, em qualquer lugar. Não, eles me colocaram em cima do palco, consegui todos os materiais, tudo fluiu, só não tinha um blazer verde. Eu falei, é bobagem, tipo assim, né? Detalhe. Às vezes a visão nem é tão visão, assim, né? A gente começando a duvidar, né? Do potencial do Senhor, assim, na nossa vida. E aí, na madrugada, do sábado pro domingo,
eu liguei pra uma amiga minha que trabalha com moda e tal, a Raira. E aí eu falei assim, amiga, não tem esse blazer, você não tem? Não consegui achar. E ela, ai, amiga, não tenho. Aí eu fui dormir e falei, tudo bem, senhor, tô em paz. O importante é que eu vou pintar, vai acontecer, o senhor vai fluir e tal, não sei o quê. E aí, quando eu acordo de madrugada, o meu celular tem uma foto do blazer verde. Ela, amiga, seu blazer tá aqui em casa. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Aí eu quis ligar pra todo mundo, gente, o blazer verde existe. Tipo assim, é a visão, sabe? E foi tão significativo pra mim, porque assim, o Senhor, ele fala comigo em detalhes. E enquanto eu pintava, eu ficava pensando assim, Senhor, podia ser vários outros artistas, mas o Senhor me levantou. E ele colocou algo no meu coração, Bruna, se você não for, eu vou levantar outro artista. Sim. Ele não vai deixar nunca de fazer aquilo que ele quer fazer. Só que se você não tomar uma postura, se você não governar naquilo que ele te chamou, ele vai levantar outra pessoa. E eu falei, Senhor, eu não aceito mais ver o Senhor levantar as pessoas e eu ficar guardando aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Aquilo que eu sei que é meu, sabe? Que o Senhor confiou a mim. Então eu vou. E eu vou levantar a minha cabeça e eu vou deixar o Senhor me usar. E eu vou viver essa experiência nos mínimos detalhes. E eu vivi, sabe? Enquanto eu pintava, eu sentia o chão tremer, sabe? A banda tocando e toda aquela experiência do dia inteiro, no sol, na chuva, tudo assim, sabe? Aquelas emoções todas e foi algo assim, foi uma experiência que me marcou muito, significou muito e o Senhor foi muito claro comigo, assim. Foi o primeiro dia de algo que eu tô começando na sua vida através da arte. E eu creio, assim, vocês vão ver essa jornada junto comigo. Sim. Porque, assim, de fato eu creio que quando a gente assume, quando a gente entende, o Senhor, ele faz. E quando a gente para de negar, de se sabotar, de ser covarde mesmo para aquilo que ele nos chamou, ele faz, ele age na nossa vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. E olha só como é complexo isso, né? Você estava num evento que gerou algo, que lançou uma candidatura, né? Uma pré-candidatura de alguém que quer ser presidente da República. Olha até onde vai, né? O impacto do que você conseguiu produzir, sentir e pôr para fora ali naquele dia, né? A gente não sabe o futuro dessa empreitada do Pablo, né? Existem vários candidatos nessa concorrência, muitas coisas vão acontecer até o final dessas eleições, mas para você particularmente, né, essa experiência, olha o quanto longe chegou, né? Aquilo que você sonhou quando você estava na faculdade, você fez Belas Artes, né, que você falou. Sim. Você tinha um envolvimento maior, era a faculdade de dança, né? Era a faculdade de dança. E dentro dela você foi buscar a pintura. Eu voltei a buscar pela pintura, porque antes da faculdade eu já pintava, dançava, tocava, cantava. Sapateava. Gente, as artes sempre foi o meu lugar, assim. E eu fazia teatro também, quando era mais nova e tal. Só que eu tinha que escolher uma coisa, né? E olha que engraçado, quando você contou de estudar para ser advogada, né? Foi isso que você falou, né? Eu pensava em ser jornalista. Eu pensava em fazer outras coisas, sabe? Aí tinha gente que falava assim, não, mas você vai estudar dança, estuda educação física, então. Tipo assim, olha, pra que arriscar ser professor? Vai ser personal, porque você tem emprego garantido, né? Vai ganhar mais dinheiro, é mais, sabe, é valorizado. Sim. Você vai ter uma reputação melhor do que você falar que você formou em dança. Até hoje, quando eu falo que eu formei em dança, tipo, existe. E assim, realmente, eu sei que tem lugares que essa informação não chegou ainda, né? É grave, porque tipo, estamos num país onde a gente precisa acelerar essa informação, né? Essa cultura precisa ser trazida para o povo mesmo. Quantas pessoas morrem sem desenvolver aquilo que realmente elas têm dentro delas por causa dessa situação, né? Isso é trágico, sabe? Sem identificar aquilo que ela faz de melhor. Sim. Quantas pessoas adultas eu encontro e tipo assim, eu não sei o que eu faço de bom. Ou alguém que sabe, esconde, né? Porque fala, cara, eu não vou falar que eu fiz uma faculdade de artes plásticas, porque isso não é bem visto. O cara vai falar que eu sou folgado, que eu não quero trabalhar, que eu quero viver de... Como se aquilo não fosse algo em que você investe estudo, grana, em que você tem que se aperfeiçoar tanto, né? Você fala de técnicas aqui, né? De coisas complexas. Eu estudei 5 anos numa universidade federal e a gente estudou até assim, ralando muito, sabe? E quando eu falo, nossa, 5 anos, você estudou dança 5 anos, e você só dançava... Tipo assim, não. Pra ser bem sincera, assim, na prática, eu dancei muito menos durante a faculdade do que antes ou depois. Porque durante a faculdade eram muitos livros, muitos estudos, muitos projetos. Até cheguei a comentar antes que durante a faculdade foi onde eu desenvolvi um projeto com crianças com necessidades especiais.
Então, assim, foi muito estudo mesmo para entender aquilo que a gente está fazendo, entender o corpo, conhecer, tem anatomia, tem essa questão neural, que eu fui puxando muito para esse lado também, porque eu gostava muito disso, de neurociência. E fui buscando um pouco daquilo que eu me identificava. Mas aí, ao longo do tempo, eu falei assim, meu Deus, muito estudo, muita dança, mas eu quero a pintura de volta, sabe? Eu quero trazer isso no meio. Então, assim, nos projetos com o Arteia, que era um projeto com crianças com autismos, que a gente trabalhava, eu quis trazer a dança com a pintura. Então, a gente fazia práticas corporais, a gente não chamava especificamente de dança, porque quando a gente fala dança, a pessoa pensa no balé, né? E já vem umas figuras, né, da mulher dançando, aí o homem já não dança, eu não danço, né? Sempre tem essas coisas de você colocar numa caixinha. Então, a gente chamava de práticas corporais para ficar mais acessível para todo mundo, para homem, para mulher, para criança, para adolescente. E a gente trazia as artes visuais, né? E trazia pintura, algumas coisas plásticas pra gente poder trabalhar com as crianças. E aí disso eu falei, não, eu quero segurar, porque eu não me sinto Bruna só com uma arte só. Tipo, eu preciso, de vez em quando, do meu violão ali no meu cantinho, eu preciso cantar um pouquinho, eu preciso dançar, eu preciso da pintura, eu preciso juntar isso. E olha que interessante também. A minha dificuldade profissional sempre foi, tipo assim, eu vou me dedicar a quê? Que alguma coisa, uma hora a gente tem que dedicar. E muitas fases da minha vida, eu ficava um tempo focando na dança, aí eu não dava conta, aí eu ia cantar, eu cantava em grupos e fazia isso, fazia que me dedicava, toquei um tempo. Aí eu não dava conta, aí eu queria voltar pra dança, aí eu queria pintar, aí eu comecei a fazer quadros e tal. E eu tinha. Porque eu entendia, as pessoas falavam, na verdade, né? Você não pode fazer tudo, você tem que escolher uma coisa só. E isso era a crise da minha vida. Eu trouxe essa crise até há pouco tempo atrás comigo. Meu Deus, a minha crise é porque eu não consigo ser a Bruna com uma arte só. Pra mim não existe. Ah, mas tem que ser. Não tem que ser. Porque o Senhor não me chamou pra ser uma coisa só. E Ele te chamou pra ser várias coisas também. Você precisa identificar o que é. E talvez o que você faz tem galho, sabe? Como uma árvore mesmo. Através de algo que você faz, você pode usar aquilo de diversas formas diferentes. E pra mim a arte, eu sempre quis trabalhar com arte. Por isso que hoje eu foco na arte terapia. Por olhar pra minha história lá atrás, por ver que isso transformou a minha jornada, fez muito sentido com as minhas dores, com os meus traumas, com aquilo que eu vivi desde pequena. E eu uso isso porque na arte terapia eu faço práticas corporais. Eu falo, olha, a gente vai fechar os olhos, vai respirar fundo, a gente vai soltar o nosso corpo. Então solta os ombros, relaxa, faz isso. Eu vou dando orientações corporais pra pessoa, tipo, aproveitar aquele momento com o corpo inteiro dela. E depois a gente vai pra pintura. Depois a gente tira de dentro e coloca pra fora. E quantas vezes eu escutei pessoas falando assim, nossa, depois que eu cantei eu tô me sentindo leve. Depois que eu pintei, meu Deus, eu coloquei, sabe? Tipo assim, a pessoa se sente diferente toda vez que faz uma arte. Eu tenho certeza que alguém tá lembrando de alguma vez que dançou e ficou se sentindo muito melhor, muito mais feliz. Cantou e ficou se sentindo mais leve. É quase que um poder mágico, né? Que a arte tem. De fazer com que as pessoas coloquem pra fora mesmo, sem que elas percebam e se sintam melhor depois de ter feito alguma arte, depois de ter se expressado. Se eu puder falar algo que conforta essas pessoas que sentem essas coisas, é porque Deus é artista, né? E nós somos imagem e semelhança de Deus. E assim como Ele se comporta, nossa tendência íntima é que a gente se comporte também. Claro que nós somos manchados e marcados por muitas coisas, né? Nós temos uma natureza que é pecadora, malvada, suja, mas nós somos imagem e semelhança dele. Então, a tendência é que a gente queira encontrar essa expressão de arte assim como ele teve. Assim como ele tem o tempo inteiro, né? Porque não existe ninguém mais criativo que Deus. Para solucionar a minha vida, para solucionar a sua vida, para tocar as pessoas como ele toca, né? Às vezes as pessoas falam, gente, eu tive um encontro, ninguém acredita no que aconteceu comigo, e Deus foi lá e me transformou e conseguiu resgatar. Nanana. Então, não existe ninguém mais criativo. Então, se você deseja expressar a sua criatividade, se sinta livre, porque Ele é criativo. Né? Isso não vai te fazer menor, muito pelo contrário, isso vai te fazer crescer tanto, né? E poder tocar pessoas como você tem feito. E é uma alegria muito grande estar com você aqui, poder dizer para as pessoas essas verdades, né? Essas coisas que são necessárias e fundamentais, que às vezes a sociedade falou tão diferente
ao longo do tempo, né? As pessoas hoje têm uma tendência maior a aderir à terapia, porque nós temos um período onde as pessoas perderam muito e elas precisam voltar a viver, né? A gente pode olhar para a história no geral, do nosso país ou da nossa humanidade, e são guerras sobre guerras, são pandemias em cima de pandemias, pestes, pragas, muitas coisas têm assolado a humanidade durante todo o nosso tempo de existência, desde a nossa criação até hoje. E essa foi mais uma, né, das coisas pelas quais a gente teve que passar e vai ter que lidar com isso, né? E nesse momento tem gente que não está emocionalmente preparado para uma coisa dessa, acho que ninguém está. Mas tem alguém que está mais, tem uma estrutura emocional mais ok e vai conseguir mais rápido sair dessa situação difícil. Mas tem gente que não, né? E as pessoas têm procurado a terapia para entender o que está acontecendo com elas. Às vezes, estou numa depressão, perdi o emprego e vou ficar lá e fico trancada no meu quarto, não consigo fazer nada. Mas a resposta não está só sobre o que você perdeu o emprego, né? Se você não tem uma estrutura emocional para suportar a sua perda de emprego, é porque tinha um buraco dentro de você, que você vai ter que encontrar, descobrir, nananana. A arte-terapia, né, é um caminho para que essas pessoas saiam dessa situação. Consigam né? resolver, né? Sim, seus problemas. E a gente não pode parar de tentar. Essa é a grande verdade. A gente sabe que nem sempre a gente vai ter todas as respostas. E isso é muito legal. Quer dizer que nós somos pequenininhos e Deus é muito grandão. E a gente tem que buscar nele a sabedoria, né? Por isso o tema do nosso programa, para que ele revele tudo aquilo que tem que ser revelado. E a gente não pode parar de tentar, porque ele nunca desistiu de nós. Então, a gente não pode desistir das coisas que ele tem proposto. Se você está numa depressão, se você está com um problema de saúde, se você está encrencado financeiramente, se você tem problema de relacionamento, se você tem problema com você mesmo. Ontem, eu recebi uma mensagem bem dolorida de uma pessoa que eu amo muito, uma amiga, e ela falava, eu sou um problema, sabe? Ela tem visto tantas situações caóticas ao redor dela, ela fala, eu sou um problema. E a gente não vê assim, mas ela vê. É o mundo dela, é como ela enxerga as coisas, né? É extremamente complicado e doloroso. E a gente precisa ser a conexão dessas pessoas com a liberdade, né? Com a liberdade, porque Deus nos chamou para ser livres. E isso está na palavra dele, isso está na essência dele, isso está no espírito dele. E a gente que conhece um pouquinho, que entende um pouquinho, tem que trazer força, tem que ser apoio, tem que ser suporte em todos os âmbitos, né? Seja na política, seja nas finanças, seja na arte, seja, enfim, em vários aspectos. E eu quero convidar você que está aí na sua casa nesse momento, se você está passando por alguma coisa que não é legal, que tem ferido seu coração, ore a Deus, se coloque diante dele. Eu não estou aqui nesse programa para ficar falando, né? Não é uma igreja. Mas eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e ele vai se manifestar em todos os lugares por onde eu andar. Não importa. Seja um lugar onde as pessoas acham que é sujo, que é poluído, não importa. Ele vai estar comigo, porque eu sou movida por ele. Então, eu convido você que está na sua casa a deixar-se ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. Assim como a Bruna deixou, para que as coisas tão preciosas e puras que estavam dentro de você, que Deus colocou, saíssem para fora. Que você possa deixar também. A Bruna está aí para ajudar, se for preciso. Eu estou aqui para ajudar, se for preciso. A gente tem muitas pessoas dispostas e a gente realmente, quando você entende o propósito de Deus pro mundo ou pro nosso país, né? Quando eu falo que me emociona a bandeira do Brasil, eu sei que Deus tem algo muito importante e precioso com o nosso país. Muito. E nós precisamos que as pessoas se levantem como você tem se levantado, como eu tenho feito a minha parte, como outras pessoas têm feito a parte delas, para que haja realmente uma transformação. A nossa mudança de comportamento, quando a gente aprende a reciclar o lixo, né? Você fala, ai, que pequenininho, mas isso é espelho para outras pessoas, né? Se todo mundo reciclar o lixo, olha quanto lixo reciclado, olha quantos empregos que a gente vai gerar, olha quanto no mundo a gente vai impactar, né? Eu já tive a oportunidade, eu fiz engenharia hidráulica e saneamento ambiental, que é uma grande vertente da gestão pública, e eu tive a oportunidade de visitar um lixão e ver quanto a gente joga fora, né? E é um comportamento tão bobo que a gente podia até melhorar, né? O nosso planeta de alguma forma, enfim. E é sobre isso, é sobre você fazer a sua parte pequenininha ali. Que não é tão pequenininha como a gente viu. A Bruna estava lá num evento e tal, que tantas pessoas... E você já, fora o evento, você já conseguiu conectar tantas pessoas, né? Com a sua essência, com aquilo que o Espírito gera através da sua vida. Isso é muito importante. Não quer dizer que ela é a top e conseguiu... Porque eu sei que tem uma história bem triste, né? Tem dores,
tem um passado bem dolorido, tem algo que te feriu, algo que te machucou, algo que não estava legal, né, na sua história. E a arte e Deus mesmo, sabe, se revelando através disso, foi veículo de transformação para sua vida. E a gente quer que seja veículo de transformação para a vida de outras pessoas. Então, se você acha que você nasceu para nada, sinto dizer, te frustrar nesse momento. Quero que você chore de frustração na sua casa, porque você nasceu por um propósito. Deus te criou por um propósito. Você está aqui nesse mundo para mudar não só a sua realidade, mas a realidade das pessoas que estão ao seu redor. Se você acha que você nasceu para nada, você está muito enganado. E eu te convido a fazer parte desse movimento de querer sabedoria, né? De querer entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas e como você pode mudar a sua realidade, mudar a realidade das pessoas que estão ao seu redor. Para a gente terminar o nosso programa, senão a gente vai ficar falando aqui até o ano que vem, né? Hoje eu não bati no microfone, estou de parabéns. Não agredi o coitado do microfone com as minhas mãos italianas. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse criar uma política pública que fosse infinita no seu orçamento e pudesse transformar a vida das pessoas e pudesse ser implementada, vamos falar do Brasil, né? No nosso Brasil, o que você faria? O que a Bruna assinaria ali para dizer, olha, isso aqui eu acho que vai impactar a vida das pessoas? A arte terapia é o projeto do meu coração. Eu tenho visto pessoas serem tocadas e eu tenho entendido a importância de trabalhar a arte na vida das pessoas. Aqui a gente falou muito sobre isso, sobre como a arte é importante no desenvolvimento. E eu traria esse projeto para o Brasil mesmo, sabe? De arte terapia, para dar esse acesso às pessoas, de colocarem para fora aquilo que tem dentro delas, de descobrirem nessa jornada com a arte terapia o potencial que elas têm. Porque aqui a gente falou de arte terapia, mas a gente entrou em vários pontos necessários para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida, nosso corpo, nossa alma externa, nosso espiritual, nossa conexão com Deus, tudo. E a arte, ela tem esse caminho onde a gente pode se conectar com todas essas coisas que são essenciais de resolver na nossa vida. E ela é essencial para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, para o nosso desenvolvimento no profissional, na vida, em tudo. Para as nossas relações pessoais, né, com a nossa família. Quando a gente é sensível, quando a gente trabalha a arte, a gente se torna uma pessoa mais sensível. A gente tem um olhar mais sensível. Então, eu levaria esse trabalho de arte terapia, eu transformaria isso num grande projeto no Brasil para poder fazer com que as pessoas tenham acesso de verdade e possam viver, experimentar a pintura como elas nunca experimentaram, experimentar a dança como elas nunca experimentaram. Sem essa coisa da técnica, não desmerecendo, não tirando desse lugar, mas eles são lugares diferentes. Mas esse lugar da liberdade artística, sabe? De você poder se expressar, de você entender que isso muda algo dentro de você e você colocar isso pra fora, ressignificar, transformar, ver, putz, eu tenho uma super arte dentro de mim, sabe? Eu tenho uma história que é uma obra de arte, o que eu vou fazer com essa história, sabe? Essa história eu vou soltar pro mundo agora, pra transformar a vida de outras pessoas. Então, assim, eu tenho esse desejo mesmo, sabe? De levar isso e fazer com que as pessoas entendam que essa obra de arte que está dentro delas precisa ser exposta, como se fosse num grande museu, sabe? Eu fico pensando agora, assim, imaginando na minha cabeça, o Brasil é um grande museu. Sim. De várias obras de arte, de vários artistas. E tá na hora desses artistas começarem a colocar para fora aquilo que eles têm de potencial, essa obra que está escondida, que às vezes está empoeirada dentro delas, sabe? Esse museu tá velho, tá fechado, mas tá na hora da gente abrir esse museu, né, e colocar para fora essa obra de arte e que esse Brasil seja esse grande museu de artistas que vão se levantar e que vão colocar para fora aquilo que fazem de melhor, que vão entender o seu valor, que vão entender o seu preço, que vão entender o seu potencial, a sua exclusividade, aquilo que tem de único e que não pode ser copiado por ninguém, porque é único, é exclusivo. Maravilhoso. Então, se você não aceitou essa transformação para sua vida agora, eu não sei o que vou fazer mais por você, porque foi maravilhoso. Te agradeço muito, agradeço de verdade a sua participação aqui com a gente. Eu sei que quando Deus disse que era a senhora, ele tinha algo muito precioso para
derramar aqui, para você transbordar na vida das pessoas. E de verdade te agradeço, você tem a porta aberta aqui quando você precisar. Espero que os seus projetos cresçam de verdade, que muitas pessoas, não só quem está nos assistindo, mas as pessoas que você vai encontrar ainda na sua jornada, porque como você mesmo falou, ela só está começando, que essas pessoas tenham acesso a isso e elas se deixem ser transformadas, sabe? Aceitem o passar pelo processo. Que às vezes, né, a gente precisa olhar e ver a riqueza do processo, né? Não é só o final, mas o processo é importante. E a arte-terapia é um grande processo, estar com a Bruna é um grande processo. Então, que você cresça muito de verdade, que você continue com esse pensamento, com essa visão de que fazendo a sua parte, você pode trazer transformação e tocar o Brasil inteiro e que todos tenham acesso a essa arte-terapia. E conte comigo. Conte com esse programa, conte com a nossa audiência, com as pessoas que estão assistindo aqui. Muito obrigada, de verdade. Quero agradecer também a oportunidade, obrigada. Fico muito feliz, assim, a gente tá sensível e entender o momento de cada coisa, né? Então, muito obrigada por, né, ter me convidado, estar aqui. Quero deixar aqui também o meu Instagram, arte.brunis. E tá aberta as inscrições para mentoria, então o link tá lá na minha bio do Instagram, se depois vocês puderem colocar aqui o Instagram. E tá lá, gente, vamos lá, vamos correr pra gente participar juntos, pra gente fazer essas sessões, pra gente identificar aquilo que a gente tem de melhor e colocar pra fora mesmo, descobrir essa obra de arte. Vamos tirar a poeira, como eu falei, e vamos colocar pra esse museu afora aí o que a gente tem de melhor. É arte.brunis. Tá até no cantinho da nossa foto aqui. Arte.brunis com 2 I e Z no final. Tá lá? É isso aí. E esse programa tá disponível no Facebook, no YouTube. Daqui a pouco vai subir também para o Spotify. Então estaremos dominando todas as plataformas. E vocês têm aqui o nosso @. Entrem em contato, assistam os outros programas da TV Gospel Barueri, porque tem muita coisa legal, tem pessoas realmente dispostas a gerar um conteúdo importante e relevante, porque a gente não está aqui só para falar bobeira, encher a sua tarde, né? São coisas que podem realmente transformar a sua vida. Uma coisinha que você pega pode gerar transformação, então não perca seu tempo. Vai assistir alguma coisa legal, vai assistir esse programa, vai assistir os outros programas aqui da TV Gospel Barueri. E semana que vem a gente está de volta às 19 horas em ponto, né? A gente atrasou uns minutinhos hoje, mas vai ficar gravado para você assistir para sempre esse programa, prometo, dou minha palavra. É isso aí. Sexta-feira estamos de volta no nosso encontro marcado aqui às 19 horas. Que você tenha realmente tido uma porção de sabedoria para sua vida nessa noite. Um beijo, fiquem com Deus.